Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Dias e venho aqui agora trabalhar com vocês, analisar com vocês algumas questões sobre conhecimentos gerais, tá? Então a gente vai analisar 5 questões que eu bolei para vocês aí, para testar o conhecimento de vocês, certo? São 5 questões sobre conhecimentos gerais, então, ok? A primeira delas, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A primeira delas diz assim, ó. Em dezembro de 2019, uma doença provocada por uma nova cepa de coronavírus, depois chamado de SARS-CoV-2, foi detectada na cidade de Pontinhos, espalhando-se rapidamente, inicialmente na China e depois no mundo todo, tendo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretado a doença uma pandemia no dia 11 de março de 2020, ok? Daí a gente tem assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, tem uma continuaçãozinha ali, deixa o prof encontrar. Devido à situação, as autoridades em Pontinhos, de novo, então o epicentro da pandemia de Covid-19 decretaram confinamento obrigatório, o lockdown, em 23 de janeiro, para tentar conter a transmissão do vírus, e as atividades só começaram a voltar ao normal quase ao final de abril. Então a gente tem 2 lacunas no texto aí. A questão pede assim, ó. Qual das alternativas abaixo melhor completa as lacunas do texto, Então nós temos, nas alternativas, nós temos 5 cidades importantes da China. E qual delas, afinal de contas, então, em qual delas a gente teve, qual delas foi o epicentro, então, do Covid-19, desse novo coronavírus, dessa nova doença, em qual destas cidades ocorreu, primeiramente, aquela situação assim, ó, o surto, de coronavírus, e depois virou uma epidemia para depois virar uma pandemia, Em qual das cidades chinesas, então, qual delas foi o epicentro, A gente tem na letra A Pequim, na letra B Jinan, na letra C Wuhan, na letra D Shenzhen e na letra E Nanjing. Então é uma questão de conhecimentos gerais, é uma questão também de atualidades, dessa nova doença que se alastrou pelo planeta inteiro, desde dezembro de 2019, durante os primeiros meses agora de 2020, a gente tem essa situação de pandemia, ok? E a resposta certa é a letra, como vocês já devem saber, letra C, Wuhan, Daí eu tenho um detalhe para vocês aqui, eu quero mostrar a cidadezinha de Wuhan ali no mapa, Tem a capital, Beijing também, ou Pequim. E daí vocês percebem que Wuhan, no centro, centro-leste da China, a gente tem assim, ó, Wuhan é a capital e maior cidade da província de Hubei, na China, É a cidade mais populosa da China Central, centro-leste, como vocês podem ter percebido no mapa, com uma população de mais de 10 milhões, a 7ª mais populosa cidade da China, certo? Atualmente Wuhan é considerada, o centro político, econômico, financeiro, comercial, cultural e educacional da China Central. Por isso, a gente tem que estar atento nessas questões, assim, o cara está lá estudando sobre o novo coronavírus, que muito provavelmente vai aparecer nas provas de atualidades e de conhecimentos gerais, E daqui a pouco é legal a gente saber o nome das cidades, Saber o que significa pandemia, epidemia, surto, Qual a diferença entre esses 3 itens. Saber também, de repente, ali o cara te cobra, a banca te cobra sobre a cidade que foi o epicentro, Então Wuhan é uma cidade super importante, como vocês podem perceber, É um centro político, econômico, financeiro, comercial, cultural e educacional lá na China, ok? É um importante centro logístico, com dezenas de ferrovias, estradas e vias expressas conectando-as, conectando a cidade de Wuhan a outras cidades importantes dentro da China, ok? Então, voltando, jovens,
Qual das alternativas, abaixo, completa melhor as lacunas do texto, né? A gente deveria estar colocando a letra C, né? Devemos colocar a letra C, Wuhan, ok? Vamos partir para outra questão, né? Deixa o prof achar aqui. Sim, ó, questão número 27, então, tá? A questão de número 27, ela diz assim, ó. A história registra o ano de 1871 como o início do povoamento de Canoas, quando houve a inauguração do primeiro trecho da estrada de ferro que ligaria São Paulo a Porto Alegre, né? Na época, Canoas pertencia aos municípios de... Daí nós temos aqui 5 alternativas, né? Canoas, então, voltando ali na questão, lá no ano de 1871, quando foi construída, né? De 1871 até 1874, a gente vai ter a construção da estrada de ferro, que tinha, né, por objetivo ali ligar, né, São Leopoldo a Porto Alegre, então, né? E a cidade de Canoas, naquele período, lá em 1871, então, pertencia a quais municípios, né? Canoas ainda não era, então, uma cidade emancipada, né? Então, pertencia ainda a outras áreas, tá, da região. Seria a letra A, Porto Alegre e Viamão, seria a letra B, Gravataí e Viamão, letra C, Cachoeirinha e São Leopoldo, letra D, Porto Alegre e São Sebastião do Caí, ou letra E, Gravataí e São Sebastião do Caí. Então, se vocês forem até, por exemplo, pesquisar na página, né, da Prefeitura de Canoas, vocês vão encontrar, então, a resposta para essa questão, e a resposta é, né, a letra E, gente, tá? Então, letra E, Gravataí e São Sebastião do Caí. Canoas, então, a região de Canoas, né, o espaço geográfico de Canoas pertencia ali na época da construção, então, né, da estrada de ferro que ligou Porto Alegre a São Leopoldo. Naquela época lá, anos 70, né, do século XIX, a gente vai ter Canoas pertencendo, então, a Gravataí e São Sebastião do Caí. Então, letra E, jovens, tudo bem? Continuando, né, então, a nossa atividade aqui de análise, né, das questões aí para o simulado, né, as questões de conhecimentos gerais, a gente tem a de número 28. Diz assim, ó, sobre um importante bairro, né, da cidade de Canoas, tá? O conjunto habitacional Guajuviras é o segundo maior bairro da cidade de Canoas. É o terceiro maior e o terceiro maior do Rio Grande do Sul, né? Ficando atrás somente dos bairros Matias Velho também é um importante bairro na cidade de Canoas, e também do bairro Restinga, né, na zona sul lá de Porto Alegre, né? O bairro foi ocupado no dia 17 de abril de 1987 e é uma das mais conhecidas ocupações do sul do Brasil, né? Segundo as associações de moradores, a população do bairro gira em torno de 100 mil habitantes, tá? 100 mil pessoas, então. O bairro também possui um comércio bem expressivo e diverso, mas principalmente voltado aos habitantes locais, né? Esse comércio é mais intenso na entrada do bairro, na Avenida 17 de Abril. Daí a pergunta é a seguinte, jovens, ó. O bairro Guajuviras está localizado em qual distrito? Né? Se vocês puderem pesquisar na página, né, da Prefeitura de Canoas, lá no site da Prefeitura de Canoas, vocês vão encontrar a resposta. A Prefeitura, né, o Poder Executivo, então, na cidade de Canoas, para uma melhor administração, né, para reconhecer os problemas também, para reconhecer as demandas, melhor reconhecer as demandas e também para melhor estruturar as políticas, né, públicas e entre outras situações, né, a Prefeitura resolveu subdividir, né, regionalizar o território de Canoas, e a gente vai ter basicamente isto aqui lá né, essa subdivisão aqui, ó. Nós temos então 5 distritos, né? Algumas pessoas chamam de quadrantes, né? Mas principalmente lá no site da Prefeitura está escrito distrito, né? Nós temos então em laranja, né, o distrito ali, o noroeste, né? A gente tem em azul o nordeste, o centro de Canoas em amarelo, né, o distrito central, e daí o distrito sudeste, onde fica o bairro Niterói, por exemplo, né, Nossa Senhora das Graças, em vermelho, e em verde, né,
o sudoeste, né, onde fica o bairro Fátima, o bairro Rio Branco, né, entre outros ali, certo? Daí a pergunta é, né, o bairro Guajuviras, um importante bairro, né, da cidade de Canoas, né, está localizado em qual distrito? A resposta certa seria, né, a letra B, né, Nordeste. Vocês veem em azul no mapa, tá? Onde fica o bairro Guajuviras, junto com o bairro São José, com o bairro Igara, bairro Estância Velha, entre outros, ok? Então a resposta para a questão 28, letra B, Nordeste, né? Isso segundo lá o site da Prefeitura de Canoas, ok, jovens? Dando continuidade, uma outra questão aqui, a questão de número 29, então. O Congresso Nacional é o órgão, né, constitucional que exerce no âmbito federal as funções do Poder Legislativo, quais sejam, né? Quais são essas funções? Elaborar, aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro, bem como administrar e julgar. O Congresso é bicameral, logo composto por duas casas. Quais são elas, né? A gente tem o Senado Federal e temos também, né, a Câmara dos Deputados ali, tá? São 81 senadores, né, para as 27 unidades federativas e são 513 deputados, então, tá? Que representam o povo, segundo o texto, né? O sistema bicameral foi adotado em razão da forma de Estado, né, que nós temos no Brasil, né, que é uma federação, buscando equilibrar o peso político das unidades, então, federativas. E agora vem a questão, né, jovens? Falou ali um pouco no Congresso Nacional, né, no Congresso que é bicameral, né, a gente tem Senado e tem também a Câmara dos Deputados, e a pergunta é, né, o presidente do Congresso Nacional que tomou posse em fevereiro de 2019 é o senhor. Daí a gente tem 5 alternativas, ok? A gente tem a primeira alternativa, letra A, Jair Bolsonaro, letra B, Davi Alcolumbre, letra C, Rodrigo Maia, letra D, Ricardo Lewandowski e letra E, Gilmar Mendes. Amigos estudantes, né, jovens estudantes queridos, olha só, a gente tem então na letra A, Jair Bolsonaro, né, ele é o presidente do Congresso. Bom, a gente sabe que não, né? Na verdade, o Jair Bolsonaro, ele é presidente da República, né? Ele é chefe de Estado, ele é presidente da República, ele não é presidente, né? Ele não preside o Congresso Nacional, ok? Letra B, Davi Alcolumbre, letra C, Rodrigo Maia, letra D, Ricardo Lewandowski, letra E, Gilmar Mendes, né? Vocês devem saber que é letra B, né? Davi Alcolumbre, então, o presidente, né, do Congresso Nacional. Rodrigo Maia, ele é presidente da Câmara de Deputados, né? E Lewandowski e Mendes são ministros do Supremo Tribunal Federal. Certo, jovens? O prof traz assim para vocês ainda, né? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal, né? Então, o senhor Davi Alcolumbre, né? Do Partido Democratas do Amapá. Certo? Então, lá na alternativa, letra B, né? Na questão de número 29. E a nossa última questão, né, a questão de número 30 aí, de conhecimentos gerais, a gente tem assim, ó. Canoas é um município brasileiro que se localiza na região sul do Brasil, né, sul do país, onde ocorre o clima, letra A, o clima frio, letra B, tropical, letra C, equatorial, letra D, subtropical e letra E, semiárido, né? Então, a gente tem que saber aí que Canoas pertence, né, ao município da região metropolitana de Porto Alegre, que é um município que pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul pertencente à região sul do Brasil, segundo o IBGE. Ok? O IBGE divide, né, regionaliza o Brasil em 5 grandes regiões. Vocês devem lembrar disso, né? Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Na região sul, então, onde ficam Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se localiza o município, né, de Canoas, certo? E qual é o clima dessa região? Bom, a gente tem assim, ó, eu trago um mapa para vocês, né, vocês devem compreender, né, nós temos o clima subtropical, então, bem ao sul do Brasil, né, vocês podem perceber no mapa, numa cor roxo ali, né, a gente tem o clima subtropical, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
o Paraná, exceto o norte do Paraná, né? Também o sul de Mato Grosso do Sul, alguma área no sul de São Paulo, a gente pode ter também o clima característico, né, como subtropical, certo? A pergunta é, né, Canoas, qual o clima na região, né, na região sul do Brasil, onde fica Canoas, é o clima então subtropical, tá? A gente deve marcar então na questão 30, letra D, né, Dinamarca, certo? E daí a região sul, né, com exceção ali, como o prof já falou para vocês, né, no estado do norte do Paraná ali, a gente tem a região sul do Brasil, né, fica na zona climática temperada do sul. Por esse motivo, os estados dessa região, né, tem clima subtropical, que apresenta temperaturas, né, que costumam ficar abaixo, né, nos termômetros do restante do Brasil, né. O clima subtropical apresenta também uma grande amplitude térmica, né, que é aquela diferença entre a mínima e a máxima temperatura no ano, né. O inverno é bastante frio, né, principalmente nos meses aí de julho e agosto, e temos um verão bastante quente também, principalmente no mês de janeiro, né, janeiro e fevereiro. E as chuvas são chuvas regulares, né, no clima subtropical. Ela costuma chover todo ano, praticamente em todos os meses há um bom índice de chuvas, né? Então não há escassez de chuvas no clima subtropical, e as 4 estações são bem definidas, né? E a amplitude térmica é a maior que a gente encontra no Brasil. Certo, jovens? Eu quero agradecer a atenção de vocês, quero dizer que vocês desejar a vocês assim, bons estudos, né? Que vocês possam se dar bem na prova aí, procurem estudar bastante, conhecimentos gerais e atualidades, mas principalmente os conhecimentos gerais aí pode fazer diferença na hora da tua prova, lá na tua aprovação, certo? Muito obrigado a todos pela atenção, até mais.